Legal, né? Porque na verdade o que a gente percebe é que os profissionais de saúde, de uma forma geral, não estão prontos para questionar sobre o sono, né? Eles não perguntam muito sobre como você dorme, quantas horas você dorme, se você percebe que o seu sono é de qualidade. Então é muito importante que todos nós, profissionais de saúde, principalmente, perguntemos para os nossos pacientes, né, nos nossos encontros clínicos, como é que é a quantidade de sono, será que é o tempo ideal para que você durma, né? A gente sabe que o adulto precisa dormir de 7 a 9 horas por noite. Mas também precisa ter qualidade de sono. Então, toda a interface com relação à regularidade do sono, ou seja, horários regulares de dormir e despertar, continuidade do sono, um sono que não fragmenta muito, e principalmente a profundidade, ou seja, a qualidade com relação a respeitar os ciclos do sono, em sono superficial e sono profundo, nos 4 ou 5 ciclos durante a noite, mas atingindo o sono profundo é fundamental. Então, resumidamente, a gente tem que ter quantidade e qualidade. Na qualidade, continuidade, regularidade e profundidade de sono. E é muito importante, né? Eu essa semana mesmo, num paciente que eu atendi no consultório, ele me falou que estava aumentando os remédios de pressão. Eu nem te contei esse caso em casa, mas ele me contou que ele estava aumentando os remédios de pressão. E aí ele fez a MAPA, né, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que mostrava a ausência de queda da pressão, porque todos nós, quando dormimos, temos queda da pressão arterial durante a noite. E aí ele voltava no médico e assim, depois do MAPA, ele falou, eu nem voltei lá, porque nesse meio tempo o otorrino viu a MAPA, né, viu a monitorização ambulatorial da pressão arterial, viu que ele tinha pressão alta à noite, que não abaixava a pressão à noite, e falou, olha, tem indicação de fazer um exame do sono, porque ele perguntou se ele roncava. Então, assim, ronco mais pressão que não abaixa à noite, que às vezes piora, né? Às vezes aumenta à noite, acaba tendo indicação de avaliar sono. Então a gente precisa perguntar de sono, né? Isso é muito interessante porque é olhar o indivíduo como um todo mesmo, né? Nos problemas todos que eles trazem pra gente, e a interface é de um indivíduo completo. Além disso, a gente vê muito assim, a gente está acostumado a ouvir as pessoas contarem calorias, contarem quantas horas de atividade física elas fizeram durante a semana, e as pessoas não contam as horas de sono. Não são só as horas, a gente sabe que é o tempo e a qualidade, mas o tempo é muito importante. Então a gente vê às vezes as pessoas até se vangloriando, eu durmo só 4 horas, eu durmo só 5 horas, como se isso fosse o máximo, como se ela fosse assim um super-herói. E ela não sabe o que isso vai acarretar na vida dela, e você podia até falar um pouco sobre isso, porque com o tempo desse prejuízo do número de horas de sono, a gente acaba tendo consequências. E a gente ouve muito falar sobre isso, principalmente nessa coisa de alta performance tá na moda, a gente ouve as pessoas falando, mas eu durmo só 5 horas, mas eu durmo só 4 horas, como se isso fosse bom. E a gente sabe que não é bom, isso vai chegar uma hora que vai ter que pagar o preço. Quando você é jovem, é uma coisa, mas quando o tempo vai passando, a conta vai chegando, e aí não vai fechar. Perfeito isso, né? Impressionante como a gente tem essa questão da dívida do sono. É muito importante que a gente entenda que a gente vai se endividando do sono à medida que a gente dorme menos, dorme pouco. Então, dormir menos do que 7 horas por noite é, indiscutivelmente, estar privado cronicamente de sono. Classicamente, a gente vai chamar de síndrome do sono insuficiente, né? Um nome bonito para dizer que você dorme pouco. Mas, na verdade, é isso. Então, se você dorme pouco, os estudos estão aí, a ciência é bem categórica em revelar que a gente vai ter acúmulo de peso, a gente vai ganhar peso, né? Então a gente vai ter mais risco de obesidade, teremos mais risco de diabetes e teremos mais risco de hipertensão arterial. Isso é estabelecido, né, como uma verdade mesmo científica. Então dormir pouco e mal não faz bem para ninguém, indiscutivelmente. E a gente vai envelhecer, a gente vai acelerar o processo de envelhecimento. Agora eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Posso falar disso? Pode, então. Eu queria te perguntar agora então, assim, se é possível rejuvenescer através do sono. Explica pra gente sobre isso. É possível rejuvenescer e é possível também acelerar o processo de envelhecimento se você não dorme bem. O que acontece? Durante a noite, a gente tem um processo de restauração. Não é um processo onde você está lá adormecido sem fazer nada. O seu organismo está se regenerando. Isso é muito importante. E se ele não consegue fazer isso, a gente entra num processo de cascata inflamatória que vai
favorecer e estimular a formação de radicais livres. O que é o radical livre? O radical livre vai acelerar o seu envelhecimento e vai desencadear doenças degenerativas. Se você acelera, estimula a formação de radicais livres, isso acontece. Se você não dorme bem, você está acelerando o seu envelhecimento. Isso favorece a degradação do seu colágeno. Então você vê duas pessoas da mesma idade, muitas vezes, com mesmas características ou características muito semelhantes, mas a gente pode até pegar irmãos gêmeos. Se um tem uma qualidade de vida boa, dorme bem, vai envelhecer de um jeito. Se o outro tem outro estilo de vida, vai envelhecer de outro. Então a gente sabe hoje que existe uma coisa chamada epigenética, que é o que está no ambiente, que é o que está influenciando a gente, que vai falar muito mais do que só a sua genética. Então a gente consegue sim rejuvenescer, ou seja, a gente consegue retardar o envelhecimento, economizar o nosso colágeno, diminuir a degradação do nosso colágeno se a gente dorme bem, se a gente tem um sono de quantidade e qualidade suficiente para restaurar o nosso organismo. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. A gente vê pessoas que dão muita importância para coisas que realmente têm importância, como alimentação e atividade física, mas eu chego a falar que o sono é mais importante. Por quê? Se você passa um dia sem comer, se você não faz atividade física e você dorme bem, você ainda consegue levar seu dia numa boa. Agora, se você se alimenta bem, se você fez o seu treino do dia, mas você passou a noite em claro, você no dia seguinte não é ninguém. E é claro que o seu organismo vai sentir. A pele é um órgão e não vai ser diferente. Então é muito importante você ter a mente aberta e focar mais no que é importante nessas escolhas, para você dar importância ao que realmente tem importância na sua vida, que são os seus hábitos. É o que você faz no seu dia a dia, que vai chegar lá no final e vai fazer toda a diferença para você. Muito legal isso, né? Porque, na verdade, quando a gente principalmente estuda a medicina do estilo de vida, a gente começa a entender que, indiscutivelmente, o sono é o pilar mais importante dentro dos 7 pilares que a gente precisa cuidar, né? E ele é a base da pirâmide. Então, se a gente não tem um sono adequado em termos de qualidade e quantidade, a gente não vai conseguir montar toda a pirâmide, tudo que vem em cima dessa pirâmide. Então, o sono, indiscutivelmente, ele é a base dessa pirâmide, né? Então, a gente vai ter que sempre olhar para ele, mas a gente também não vai poder esquecer desses outros hábitos que você mesmo colocou. Então, principalmente com relação à atividade física, que deve ser persistente, ou seja, deve ser idealmente ou diária, ou praticamente a maioria dos dias da semana, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A recomendação é que a gente faça de 150 a 300 minutos por semana. Isso realmente vai fazer com que a gente treine aí 5 vezes 60 minutos, ou 6 vezes 50 minutos, variando a intensidade. Mas essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que realmente a maioria dos indivíduos precisa tentar cumprir. Além da atividade física, para a gente aproveitar um pouquinho e já falar da pirâmide inteira, é muito importante, porque isso tem tudo a ver com sono, né, com as questões pré-sono principalmente. O que eu faço de dia para ter um sono melhor à noite? Tudo que você fizer de dia vai ter repercussão na sua noite. Então, indiscutivelmente, se não existem distúrbios do sono intrínsecos, né, o problema real do sono, o que a gente faz de dia é que vai construir nossa noite. Então, primeiro, se eu tenho atividade física regular, eu promovo qualidade de sono, porque eu tenho mais sono de ondas lentas, eu tenho mais densidade de REM, ou seja, eu tenho promoção de qualidade de sono. Além disso, a alimentação. Então é muito importante que a gente olhe para o que a gente come, né? É muito importante entender essa questão da nutrição. A gente precisa observar os nutrientes, precisa observar os macronutrientes, precisa realmente ter uma alimentação mais balanceada, mais equilibrada, porque isso indiscutivelmente vai fazer muita diferença, e principalmente com relação à regularidade, né? Então, tanto o treino quanto a alimentação são 2 grandes relógios biológicos, junto com a luz. Então, é muito importante que a gente entenda esses três fatores que acabam andando muito junto, e por isso que todo mundo acaba citando atividade física, sono e alimentação. Por quê? Porque, indiscutivelmente, eles 3 juntos formam a base dessa pirâmide. Só que, além disso, tem outros pilares. A Michelle já está querendo me interromper. Eu já estou querendo falar. Ela fala, você fala muito. E aí é muito engraçado, porque a gente, só para finalizar essa questão dos pilares, a gente também tem que olhar também, né, para os outros pilares que são importantes com relação à nossa religiosidade, espiritualidade. Isso também tem muito a ver com o nosso estilo de vida e com a nossa qualidade de vida e qualidade do sono, porque isso tem muita relação. Além disso, a gente também precisa se conectar socialmente, então quanto mais e melhor qualidade das conexões sociais que a gente estabelece, melhor a gente vai viver e melhor a gente vai dormir.
isso é indiscutível, né? É um fator de promoção de longevidade e vitalidade, então a conexão social, as conexões sociais que nós temos fora de nossas casas, porque em casa é claro que a gente vai ter conexão, né, com as pessoas que a gente ama e convive, e também no nosso trabalho, ter todo um arcabouço de conexão social que é importante a gente estimular.